Olá, vamos falar hoje daquela cabeça pesada com preocupação. Vamos falar de algumas técnicas de como a gente pode não pensar nos problemas. Mas calma lá, você já deve ter percebido que existe uma medida ótima, uma medida ideal para a gente se preocupar, para a gente pensar nas coisas ou que já aconteceram ou que estão para acontecer. Por quê? Se você não se preocupar absolutamente nada, se você não pensar no almoço de amanhã, você não vai fazer compra, você nem trabalha para ganhar dinheiro para o almoço de amanhã, de repente amanhã você está morrendo de fome, o problema está na tua cara e você não fez nada. Então você precisa de algum preparo. Se você tem uma prova, né, semana que vem, daqui 3 dias, uma prova importante, vamos dizer que é um concurso, e se você não se preocupar, você fala, não quero pensar, é um problema, não quero pensar nesse problema, você não vai se preparar para essa prova. Então tem lá uma medida ótima, a gente vai falar disso, como a gente pode evitar de entrar nesse exagero de preocupação, nesse peso da cabeça, porque muitas vezes a gente também se preocupa muito por coisas onde a gente nem teria o que fazer com relação à situação. Por exemplo, teve a notícia que teu amigo está doente, aí você fica muito preocupado, aquilo não sai da sua cabeça, é um peso, aquilo arrasta o seu dia, você percebe que aquilo te pesa, porque você está chateado, você está angustiado, poxa, teu amigo, você não gostaria que isso acontecesse com ele. Só que pensa bem, quanto mais preocupado, quanto mais desse peso você tiver, menos você consegue fazer alguma coisa por esse seu amigo. Você não consegue, muitas vezes, pensar junto com ele, pensar em talvez no médico, num local que poderia ter um tratamento ideal. Você poderia nem ir visitar, né? Já conheci pessoas que não conseguem visitar uma pessoa querida, que ela gosta muito, porque ela está passando por uma situação complicada, não pode ser até esse exemplo da doença, e aí seria uma ajuda, né? Ir lá visitar uma pessoa que não está legal, que está passando, dar seu apoio, dizer que você está ali, mostrar que tem companhia. Nossa, isso muitas vezes é uma força para a pessoa que está passando por uma situação mais complicada, real, ali, verdadeira, só que você ou o amigo dessa pessoa tão preocupado com isso, com tanto peso com relação a essa situação, ficou paralisado. Então, são sobre essas situações que a gente vai falar, de algumas situações, e às vezes são pequenas preocupações ilógicas que vão acontecendo o dia inteiro, e quem está ali preocupado nem considera aquilo ilógico, né? Fala, não, tem muita base para eu pensar, tem, mas eu vou conversar aqui contigo, você vai ver que às vezes não tem, não. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo exemplo de um assunto com o qual você pode contar com um psicólogo. Por exemplo, essa cabeça pesada demais, pensando em tudo que deu errado ou que pode dar errado, pode ser uma ansiedade muito forte que precisa ser tratada. Eu mesmo não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe grande, link aqui, WhatsApp, bem prático de você pegar as informações. Então vamos lá, vamos falar dessas pequenas preocupações ilógicas, que tem algumas que são muito comuns, né? É como se fosse um mosquitinho zumbindo ali no teu ouvido, que é irritante, é persistente, muitas vezes não tem fundamento real e causa muito incômodo. Por exemplo, eu acho que o grande campeão das preocupações ilógicas é o e se, né? E se eu perder o ônibus? E se eu falar alguma coisa errada? E se alguma coisa ruim acontecer para mim ou para as pessoas que eu gosto? São perguntas que impedem a pessoa de viver o momento, porque ela está pensando nas possibilidades, em hipóteses, e se você for pensar em tudo que é possível, tudo é possível. Se você for pensar em tudo que é provável, você vai ver que pouquíssimas coisas são prováveis, mas ainda assim a pessoa considera tudo muito ali presente na cabeça dela. Uma outra preocupação que muitas vezes ilógica é o medo de errar. O medo de errar impede as pessoas de fazer alguma coisa nova, de se lançar alguma atividade, porque é sem fundamento? Não, você sempre pode errar, acontece, só que a gente precisa aceitar que o erro faz parte da vida. O errar e ficar no erro é que é complicado, mas se você fala, não, se eu errar, eu me corrijo, eu aprendo com esse erro, eu faço de novo, você se dá o direito de errar, você leva uma vida mais leve. Também a preocupação com o que as pessoas podem pensar delas, também tem aquele peso, né, leva aquela dificuldade da pessoa
pessoa ser autêntica, porque ela fica tão preocupada o que vão pensar de mim, aí fica tentando fazer o que imagina que vai agradar os outros, aí você acaba não agradando ninguém, nem a você nem aos outros, porque você também não lê mentes, né? Você acha que do jeito que você seria ali, não, a outra pessoa iria te julgar. Então, mas você tá tentando ler mente, então o que ela quer de mim? Não funciona. Os pequenos erros também têm a ver com isso, né? Com a culpa, aquele senso de culpa, aquela coisa que leva. E às vezes os pequenos erros são pequenos mesmo. Uma coisa meio inadequada que você falou, não tinha muito como caber naquele momento, a pessoa estava toda preocupada e você chegou falando do tempo, e você fala, nossa, mas que bobagem falar do tempo naquela situação. É um pequeno erro, né? Às vezes não causou dano nenhum para ninguém, mas a pessoa se culpa tanto, fica se martirizando tanto por pequenas coisas, que é complicada, que às vezes que a gente não tem controle sobre a gente mesmo, às vezes que dirá sobre o mundo, as outras pessoas, e aí entra a preocupação com o futuro. O que pode acontecer? Ninguém controla o futuro. Então, de novo, aceitar a imprevisibilidade da vida, de que coisas vão acontecendo, e você vai lidando com elas conforme forem acontecendo, que pode ser que muita coisa que você pensa nem aconteça, é um dom bem interessante de você desenvolver, né? E o mesmo, tanto se preocupar com o que pode acontecer, como ficar ruminando com o que aconteceu. Ai, mas eu fiz isso, ai, mas aconteceu aquilo. Se alguma coisa é sua, aprende com o teu erro, vai lá e faz melhor da próxima vez. Isso é o que funciona. E por que a gente se preocupa tanto com esse tipo de coisa? Tem uma certa característica que é meio que natural do ser humano, que é a incapacidade de suportar a incerteza. A gente não tem tanta capacidade de suportar, a gente tem uma necessidade muito grande de respostas claras, objetivas, a gente tem uma necessidade muito grande de previsibilidade. Você vê que tudo que te dá previsibilidade faz um sucesso enorme. O Waze te dá previsibilidade do trânsito, quanto tempo você vai levar para chegar. Nossa, a gente adora aquilo, eu gosto também, horas, fazer o quê? Mas a gente se focar em buscar previsibilidade em tudo, nas situações de vida onde não existe, leva a pessoa a essa incapacidade de não suportar a incerteza, e a incerteza faz parte da vida. Até o Waze, né? A gente tem toda a previsibilidade lá, de repente aparece uma mensagem, opa, trânsito mudando em tempo real, mudou tudo agora, você ia levar 5 minutos, vai levar 3 horas e meia, e por aí vai. Medo do fracasso também é muito forte, por isso que as pessoas se preocupam tanto, elas não aceitam que elas podem, eventualmente, em alguma situação. Agora me conta aí, quem que você conhece que passou uma vida inteira, que só teve sucesso, deu tudo certo, nada fracassou, nada deu errado? Não tem. Então a gente aceitar que, botar na nossa planilha de vida, fracassos vão acontecer, mas e na hora que acontecer, eu vou lidar com ele. Ficar imaginando antes é que vai me deixar paralisado aqui, não vou fazer nada. Né? E a preocupação também pode virar um hábito, pode virar um estilo de vida. A pessoa ela tanto pode aprender culturalmente, socialmente, ali no ambiente dela, com as pessoas que ela convive, ela pode aprender a ser preocupada, tanto pelo que as pessoas ensinam, que a pessoa preocupada é a pessoa melhor, é a pessoa mais digna, é a pessoa, não, aquela pessoa é preocupada, olha como, a gente pode confiar nela, porque ela é preocupada. Então, às vezes, essa questão leva para uma preocupação excessiva, para uma cabeça que está só nos problemas o tempo todo, e aqui isso é muito desgastante. E também uma busca de perfeição, né, que às vezes é a sociedade que impõe também, que não aceita nada diferente. E a perfeição também é meio complicada quando a gente fala em sociedade, porque uma coisa que era extremamente errada há um tempo atrás, agora é natural, bacana, ninguém está nem ligando. O que eu consigo pensar de exemplo de uma coisa que era muito feio, muito julgada há um tempo atrás? Uma grávida na praia. Imagina, tinha que se cobrir toda. Hoje a grávida põe um biquíni, vai para a praia, curte o sol, ninguém tá nem aí. Então uma coisa que é muito errado, muitas vezes é muito errado por um tempo, daqui a pouco fica muito natural. Então você percebe como tudo é muito subjetivo, e se a gente se preocupar tanto com cada uma dessas coisas, a gente perde um tempo de vida precioso. E a gente se preocupa muito por coisas que não causam dano nenhum, que a gente não deveria se preocupar só por coisas que realmente seriam prejudiciais, Não, mas a gente se preocupa com coisas, por exemplo,
Você tem que ir numa festa, apareceu uma situação social, você tem que ir por consideração ou por marcar presença, por uma questão de posição sua na empresa, alguma coisa, enfim, você tem que ir numa festa. Mas você não conhece mais ninguém, você conhece uma pessoa dessa festa, às vezes você não conhece ninguém mesmo, você tem que ir para marcar a tua presença, dizer que foi, mas é uma festa. E assim a pessoa ela sofre, algumas pessoas, né, não vou dizer todo mundo, mas tem pessoas que sofrem, meu Deus, vou ter que ir numa festa que eu não conheço ninguém, não vou conversar com ninguém, não vou ter ninguém para bater papo, ela vai numa angústia, ela perde às vezes uma semana inteira de preocupação, pensando no tal da festa que vai, e ela vai. Vamos dizer que o pior aconteceu, que a preocupação dela passar aquele tempo na festa e não conversar com ninguém. Vamos dizer que ela não conversou com ninguém. O que nem é tão provável, né? Que depende, você sempre tem alguém que você bate o papinho, que tá ali do lado, que, né, acontece alguma coisa. Mas vamos dizer que o pior aconteceu, ela não conversou com ninguém. Mas também não teve prejuízo nenhum, porque se ela tinha que ir nessa festa por obrigação, por consideração, para cumprir um roteiro aí de alguma coisa, ela cumpriu a obrigação dela, ela tem ter, no mínimo, a sensação de dever cumprido, mas se preocupou e se angustiou e perdeu dias do bom humor dela por conta desse tipo de preocupação. E também existe uma característica muito interessante nas preocupações, que a maioria das nossas preocupações não acontecem. E se você me contesta, se você fala, não, Marisa, a gente se preocupa que a coisa acontece mesmo, te convido a fazer um exercício que eu dava muito em consultório quando eu atendia, que era o seguinte, era a pessoa fazer uma retrospectiva de todas as preocupações que ela já teve, ela levar a lição de casa, porque aquilo demora para fazer, você tem que parar, pensar, lembrar de coisas. Então ela escrevia situações pelas quais ela se preocupou muito, que ela lembra de ter se preocupado muito, e o que de fato aconteceu. Nossa, mas era uma lista enorme de situações que a pessoa se preocupou e no final aconteceu só uma coisinha, ou aconteceu o que ela estava imaginando, mas conseguiu lidar. Tem lá um ou outro que realmente de fato aconteceu uma coisa ruim, mas aí é que a gente pensa, né? Por que as pessoas se preocupam? É por causa dessa meia dúzia de coisas que acaba acontecendo? Você fala, não, eu tenho que me preocupar com tudo, porque eventualmente alguma coisa acontece mesmo. É a ideia da pessoa se prevenir, dela estar preparada para o problema. Não, se eu me preocupar, eu consigo me preparar. Ok, errado não tá. Mas o negócio é que a gente acaba se prevenindo por muita coisa que não vai acontecer nunca e a gente nem consegue se preparar adequadamente, porque quando tá nessa ansiedade, nessa coisa pesada, você não consegue pensar numa boa solução. A pessoa preocupada aí na festa que ela não conhecia ninguém, ela não se preparou, falar, então vou puxar papo, vou ver se tem alguém que conhece alguém que eu conheço, que já vai ser um assunto. Dificilmente ela pensa nisso, nas estratégias de solução, ela só fica preocupada, vai ser horrível, vai ser horrível, vai ser horrível, e pronto, e o pensamento dela fica preso naquilo. Porque a preocupação impede que a pessoa tenha ideias claras, tenha ideias lógicas para elaborar uma estratégia eficiente para amenizar o problema. E por isso que uma boa dica começou as dicas, boa dica é você duvidar do que você pensa, duvidar do que passa na tua cabeça. Não confiar no nosso cérebro é uma boa, por incrível que pareça. Por quê? Porque a gente já viu que a gente pensa um monte de coisa, o cérebro vai andando, vai produzindo ideias e pensamentos que na realidade são muito mais catastróficas do que reais, muito mais superdimensionadas, muito mais exageradas do que o que de fato acaba acontecendo numa boa parte das vezes. Nosso cérebro ele erra muito em chegar à conclusão com relação a possíveis danos, né? Normalmente ele superdimensiona. E isso é a própria ansiedade, a gente faz isso porque a gente tem uma tendência meio que natural aí de ser ansioso, que é legal a gente trabalhar, aprender a administrar. E para colocar em prática essa dúvida que você vai começar a desenvolver agora, porque você está pegando minhas dicas, você não vai mais se focar no que você pensa, mas você vai se focar em como você pensa, né? Você vai analisar o seu estilo de pensamento, ou seja, você vai ser metacognitivo, você vai pensar sobre a forma que você pensa. Por exemplo, você pode perceber que sempre que você fica ansioso antes de uma viagem, ou melhor, você percebe que sempre você fica ansioso antes de uma viagem, só que a maioria das suas viagens vai tudo legal, vai tudo em ordem, não acontece grandes problemas, ou seja, você sempre se preocupou à toa. Então você não está pensando, nossa, eu me preocupei com aquilo. Não, você está pensando, você vai sendo metacognitivo, você vai pensar o seguinte: eu sempre me preocupo antes de uma viagem,
Mas o que acontece depois das viagens? As viagens acabam acontecendo e vão de boa. E eu sempre me preocupei à toa. Então, se você se deixar para se preocupar só quando o problema aparecer, você vai ver que você vai se preocupar muito menos, né? E você vai estar menos estressado e em melhores condições de encontrar uma solução para o tal do problema que pode acontecer. Porque extremamente estressado, cansado, desgastado, de uma cabeça que já se preocupou demais antes da coisa acontecer, na hora que um problema acontece, você não tem mais cabeça para achar uma solução, não, né? Ela fica ali, né, bagunçada. E saber como você se preocupa te ajuda a desenvolver uma mente mais leve, uma cabeça mais leve. Por exemplo, se você sempre imagina que você não vai ter recursos, né, para você vencer os seus problemas ou que eles vão ser sempre pesados demais para a sua capacidade de suportar, mas analisando os problemas que você já passou, você vai ver que mesmo os problemas mais pesados, você sobreviveu. Alguma coisa aconteceu, ou nem se for a aceitação de que tem coisas que não tem solução, que fazem parte da vida, né? E aí entra aquele ditado que não tem solução, solucionado está. Assim é como é, que nem tudo depende de você, nem tudo você consegue ir lá e reverter o que aconteceu. E a terapia é um caminho para você conseguir observar o seu próprio funcionamento, você se tornar metacognitivo. É fazendo essa reestruturação de pensamento. Outra dica é praticar a atenção plena do desapego. Você dá uma paradinha, assim, no momento, assim, vou ficar comigo agora. E você vai observar o primeiro pensamento que passa na tua cabeça. Só que você não vai brigar com esse pensamento, você não vai contrariar, você não vai argumentar, você vai só aceitar o seu pensamento, vai observar, vai deixar passar. Uma técnica também pode ser você adiar por 15 minutos ficar preocupado. Você combina com você mesmo. Não, me passou isso na cabeça, mas eu não vou ficar preocupada agora. Daqui 15 minutos eu me preocupo com isso. Agora eu vou ter um tempo aqui para mim. E aí você percebe que essa ansiedade ela não é tão perigosa e que você pode administrar. Você pode colocar ela mais para frente, você pode colocar ela no momento certo, você tem domínio sobre a sua ansiedade. Esse treino é muito bom para você perceber que você tem domínio sobre a sua própria cabeça, enquanto que por enquanto é ela que está te dominando. Você vê que interessante? A cabeça é tua, ela está aí, a tua cabeça é você, mas você pode dominar ela. E tem uma linha, né, um contínuo de preocupação administrável e ansiedade, né, que né, preocupação é um primeiro nível e vai aprofundando, chega na ansiedade. São quase primos, mas a ansiedade ela tem aquele fator mais prejudicial para a pessoa. Ela pode ter sintomas físicos, pode ter tremor, sudorese, coração acelerado, às vezes a pessoa fica tonta, pode ter sintomas cognitivos que são os pensamentos repetitivos, aquela cabeça que roda em sempre o mesmo pensamento, pode ter sintomas comportamentais, ou seja, a pessoa que passa a evitar toda e qualquer situação que causa ansiedade, então ela simplesmente tem uma prova para fazer, ela não vai na prova. Ela fica em casa. Tem alguma coisa para resolver, ela não vai. Tem um problema com o amigo, não vai nem visitar o amigo, ela fica em casa de tamanha ansiedade, de tamanha apreensão, ela fica paralisada, não consegue fazer. Então outra dica é não suprimir os pensamentos, piora tudo. Não fala assim, não vou pensar. Eu dei aquela dica de combinar para você se preocupar dali a pouco, não é para tentar eliminar de ver, não vou pensar, vou tirar isso da cabeça. Que é legal, né, que é sempre esse conselho das pessoas, tira isso da cabeça. Você fala, nossa, como é que eu tiro? Desenrosco aqui, tiro? Não. Então como é que você faz? Você observa os seus pensamentos e deixa eles em paz, né? Você pode dar um tempo para deixar os seus pensamentos em paz. Às vezes eles somem. É uma possibilidade para algumas situações. E quando some, você percebe que você tem controle também sobre os seus pensamentos. Um exercício para conseguir fazer eles sumirem, é você escolher ruídos que estão acontecendo no teu ambiente. Espero que não esteja passando aqui no vídeo, mas eu estou ouvindo uma serra elétrica em algum lugar, de alguém que está fazendo algum concerto. Você pode ouvir um carro passando, você pode ouvir um passarinho, você pode ouvir... Né? Você vai escolhendo os ruídos e vai prestando atenção em cada um deles por um tempinho, por alguns minutos. E assim você vai se familiarizando com a sua capacidade de mudar o seu foco de atenção. Você fala, eu consigo perceber um tempo uma coisa, por outro tempo eu fico percebendo outra coisa. E aí você
percebe que aprender a mudar a sua atenção, você pode aplicar isso aos seus problemas. Você fala, não, agora não é hora de eu me preocupar com isso, de pensar nesse problema, porque eu tenho que dar andamento para esse lado aqui da minha vida. Eu posso até me preocupar com isso, mas eu vou colocar o foco nisso em outro momento, quando eu puder fazer alguma coisa por isso. E aí, eu estou dando tudo meio informal, mas eu fiz uma lista também de técnicas. A primeira é essa, atenção plena. Focalizar o presente, colocar a sua atenção no presente, no que está acontecendo, nos sentidos, no que está naquele momento. Tira 10 minutos por dia, todos os dias, fazendo isso. Pode ser também um momento só de respiração profunda. Só parar e respirar e prestar atenção na sua respiração. Opção. Prestar atenção no ambiente, prestar atenção na sua respiração. Um dia você pode fazer de um jeito, um dia você faz de outro. Os dois são bem legais. Tem a técnica dos 5 sentidos. Você se conectar com o seu ambiente, né, o que está em volta de você, e você identificar 5 coisas que você pode ver. Quais são? 5 objetos que estão à sua volta, você pode ver. 4 coisas que você pode tocar. Dessas coisas, quais que eu posso tocar? 3 coisas que você pode ouvir. O passarinho, o carro. 2 coisas que você pode sentir. 1 coisa que você pode cheirar, mas só prestar atenção, tem uma flor ali, aquela flor eu posso cheirar. Você vai treinando, mudar a atenção para os seus sentidos, e aí de novo você treina a sua capacidade de administrar a você mesmo, e você depois consegue aplicar, expandir isso para os seus pensamentos nos problemas. Tem também a técnica do tempo para você se preocupar, estabelecer um horário. Falei assim, eu só vou me preocupar das 6 às 7. Né? Do resto do tempo eu vou fazer outras coisas que eu preciso ser útil na vida. Das 6 às 7 eu vou parar e me preocupar com esses problemas. Por quê? Porque se eu ficar o dia inteiro preocupado, não estou fazendo nada por eles. Se eu reservar esse tempo, pode ser que eu ache algum caminho, alguma solução, alguma forma, né? E você também percebe. E durante o tempo você se permite a estar livre fazendo outras coisas. Reestruturação cognitiva é você identificar seus pensamentos preocupantes, negativos, disfuncionais, observar esses pensamentos e identificar, dar nome para o que é negativo sem ser real, né, um negativo irreal, ou o que é exagerado. Você pensar, não, pera lá, isso aqui é ruim, mas não é tão ruim quanto eu estou pensando. Tem lá a sua dose de peso, mas não é tão pesado assim. Então você começar a identificar quais são os realmente negativos, quais o que você acha que é muito negativo, daí você fala, não, mas isso aqui nem negativo é, né? Ai, fulano não me respondeu a mensagem. Por que isso é negativo? Se a pessoa ou não viu a minha mensagem, ou está muito ocupado, ou optou por não falar comigo, né? Por que isso deveria ser um problema? No mínimo direito da pessoa. Desafiar seus pensamentos, aquilo que eu falei, questionar, procurar evidência. Às vezes você está pensando que vai ser muito terrível se você não concluir o curso, mas por que isso é tão terrível? Desafia essas suas crenças. Se eu não tivesse diploma, eu não posso ter mais nenhum, não posso fazer outra coisa. Vai argumentando com seus próprios pensamentos. Atividade física, como eu sempre falo, também ajuda, tá? Não é a coisa sozinha que resolve, mas ajuda, libera endorfina, te ajuda a melhorar o seu humor, reduz o estresse, vai botando no pacote, vai fazendo um pouquinho de tudo, tudo ajuda um tanto. E procura coisas que você gosta, né? Não vai fazer atividade física da moda, né? Tá todo mundo fazendo isso, todo mundo fazendo, como é que chama aquele que puxa corda, que roda pneu? Nossa, fugiu o nome. Que tá na moda. Então vou fazer, mas de repente você não se identifica, vai fazer, mas se identificou? Legal, vai, faz. Se conecte com outras pessoas, né? Dê possibilidade para ter outras pessoas na sua vida, compartilhando, conversando tanto junto, fazendo coisas juntos. Vai fazer atividades sociais, coisas que tem outras pessoas te ajudam também a desanuviar, mudar os pensamentos, pensar em outras coisas. E se tiver muito pesado sozinho, não está conseguindo, aí pensa no psicólogo, pensa no profissional para te ajudar a dar uma abaixada nesses pensamentos preocupantes nessa cabeça que às vezes não te deixa fazer mais nada por conta de um hiperfoco num problema, naquela coisa que fica remoendo, voltando na cabeça. Se percebeu que um psicólogo pode te ajudar, e se um dos nossos for escolhido, vai ser muito bem recebido. Link aqui na caixa de descrição ou pelo WhatsApp para você pegar as informações. Obrigada por me assistir.